Oi, gente linda e criativa, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo e dessa vez vai ter aula aqui, passo a passo, ponto a ponto, dessa lindeza aqui, tá? Vou ensinar para vocês como eu faço a florzinha catavento, tá? Essa daqui tá bem rechonchudinha, tá bem redondinha, tá? E esse passo a passo vai fazer parte de uma peça lindeza que eu vou compartilhar com vocês logo mais, tá bom? Mas, já que é passo a passo e vamos começar com a flor catavento. Aqui, ela foi feita com um barroco multicolor, tá? Esse aqui é o antúrio. E esse verdinho aqui é o gramado, tá bom? Esse lindão. Mas, para videoaula, eu vou utilizar esse vermelho liso aqui, tá? Porque fica melhor para vocês visualizarem os pontos, tá? O fio mesclado é um pouquinho difícil para vocês visualizarem, principalmente quem está iniciando, quem não tem muita experiência no crochê, tá bom? Vou fazer aqui com esse vermelhão, vocês façam aí com a cor que vocês tiverem disponível, com o fio que vocês tiverem à disposição, tá? Tô utilizando aqui esse vermelho da Bandeirantes, fio 6, tá bom? Tanto o fio vermelho quanto o mesclado é numeração 6. Vou utilizar aqui a minha agulhinha 13,5. Hoje resolveu aparecer a minha agulhinha 3,5, tá bom? E bora lá. Vamos precisar de agulha, de fio e de tesoura para poder cortar os nossos fios. Então, bora dar início aqui pra gente aprender ponto a ponto, tá? Nesse vídeo eu vou trazer o passo a passo da flor catavento e num próximo vídeo eu vou explicar como a gente emenda os squares, tá? Aqui eu tenho 2 florzinhas unidas e aqui eu tenho 3 florzinhas unidas, tá? O processo é exatamente o mesmo, tanto para unir 2, 3, 10, 15, 20, enfim. O processo de união das flores é exatamente o mesmo, tá? E não só de flores, de squares também, tá? Caso vocês façam só o quadradinho, vocês podem utilizar essa mesma videoaula da união, tá? Que vai ser a próxima videoaula. Vocês podem usar a mesma aula da união de squares para estar unindo aí os squares, as flores, enfim, os quadradinhos de vocês, beleza? Então, vou parar com blá 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 e bora partir pro ponto a ponto, bora partir para a videoaula dessa flor lindeza. Então, bora lá. Então, aqui, tá, gente? Vamos começar fazendo o anel mágico. Como que a gente faz um anel mágico? A gente só enrola o fio assim para ficar essa bolinha. Isso aqui é o anel mágico, tá? Não tem segredo nenhum. Isso tudo é um anel mágico. Então, a gente usa aqui 2 dedos e faz assim. E isso tudo é um anel mágico, tá bom? É mais fácil fazer esta florzinha com o anel mágico, porque a gente fica mais livre para trabalhar os pontos aqui dentro. Se você não consegue fazer o anel mágico, não se adapta, não se sente à vontade, pode fazer um anel de correntinhas, tá? Trabalha 6 ou 7 correntinhas, fecha com ponto baixo e aí você dá sequência nos pontos que eu vou explicar aqui, tá bom? Mas o anel mágico é mais confortável para que a gente consiga fazer essa flor mais à vontade, tá bom? Então, bora lá. Vamos pegar aqui, ó. Fez o anel mágico, a gente vai pegar o fio lá atrás, tá? E vamos prender aqui com um ponto baixo, beleza? 1, 2 correntinhas e vamos trabalhar agora 2 pontos altos, tá? 1 e 2 pontos altos aqui. Ficamos com um total de 3 pontos, tá? As 2 correntinhas que a gente subiu é o primeiro ponto, segundo, terceiro ponto. Aqui no terceiro ponto, vamos subir 2 correntinhas. O que a gente vai fazer agora? Virar esta peça. Sim, a gente tá trabalhando aqui do lado direito, a gente vai virar a peça e bora lá. Fizemos o primeiro ponto. No segundo ponto, a gente vai trabalhar mais um ponto alto. E aqui, nas 2 correntinhas que a gente fez, entre as 2 correntinhas e entre o ponto alto, nós vamos trabalhar aqui, ó, nesse espacinho, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui 1, 2 e 3 pontos altos. E tem muito vento acontecendo, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Trabalhamos aqui 3 pontos altos, tá bom? Então, a gente tinha
3 pontos aqui na parte de baixo. Na segunda carreira, a gente ficou com 5 pontos altos. Eu tô trabalhando 3 pontos aqui para ela ficar mais rechonchudinha, tá? Ela fica um pouquinho mais gordinha, ela não fica tão alta, tá? Mas ela fica um pouquinho mais aparente. Caso você ache que fique muita coisa, pode colocar só 2 pontos, tá? Viramos novamente e prende aqui com o ponto baixo. E vamos repetir o que a gente fez lá no início. 1, 2 correntinhas e novamente 2 pontos altos, tá? Pra gente ter aqui 3 pontos altos na sequência. Mais uma vez, 2 correntinhas, viro pro avesso, no segundo pontinho, um ponto alto. E entre as correntinhas e o ponto, nós vamos trabalhar aqui 3 pontos altos, tá? Então, 1, 2 e 3 pontos altos, tá? E finalizados aqui os 5 pontos, nós vamos virar o trabalho novamente para o lado direito e vamos prender aqui com um ponto baixo, tá? Então, essa é a sequência para montar as pétalas, tá? Não tem segredo nenhum. Aqui, a gente tem 2 pétalas até o momento. Vamos precisar de um total de 8 pétalas, tá? Eu vou concluir aqui até a 8ª pétala. Quando chegar na 8ª pétala, eu volto para mostrar para vocês como nós fazemos o arremate, tá bom? Então, continua fazendo aí, fazendo exatamente essa sequência de pontos que eu expliquei. E daqui a pouquinho eu retorno lá da 8ª pétala. Continua aí, que daqui a pouquinho eu volto. E aqui, concluí aqui as 8 pétalas, tá? Estão vendo que tá bem folgadinho por conta do anel mágico, tá bem levezinho, todo mundo solto, todo mundo espalhado. A ideia é essa mesmo pra gente poder trabalhar confortável, tá? Então, bora lá. Cheguei aqui na última pétala, vamos virar pro lado direito e vamos prender aqui com o ponto baixo, tá? Lembram do fiozinho lá do início do anel mágico? O que a gente vai fazer agora? A gente vai só puxar esse fio, tá? Só muita calma com a força aí que vocês vão usar para puxar o fio, para não arrebentar ele, tá? Dependendo do fio, ele é um pouquinho mais fraquinho e aí ele pode arrebentar, beleza? Então, calma com a força. Esse último pontinho aqui, a gente só faz uma correntinha e podemos cortar esse fio, tá? Aqui, botei e só puxo o fiozinho aqui pra gente poder finalizar. O que eu vou fazer agora? Feito aqui, tá? Só um nozinho, 2 nozinhos, esse aqui eu aperto, e no terceiro nozinho, eu aperto um pouco mais, tá? Só pra ficar bem firme e não soltar nunca mais. Caso vocês ainda tenham medo de que possa soltar, vocês podem estar dando um pinguinho com a cola, tá? Usando o fio de polipropileno, utilizando cola, tá tudo certo, tá? Eu, depois que faço isso, costumo ir passando esses fiozinhos aqui por trás das pétalas, tá? Que só para arrematar. Esse aqui é o lado direito da florzinha, tá? O lado direito ele vai ficar com essas pontinhas aqui, tá bom? E o lado avesso tá pro outro lado, tá? Claro que quem for canhoto, a florzinha vai ficar virada pro outro lado. Eu que sou destra, a florzinha fica para esse lado, tá? Então, o fiozinho a gente pode deixar aqui e ir passando por esses pontinhos aqui atrás, tá vendo? Tem uns pontinhos aqui atrás, os pontinhos altos que a gente fez lá no início da flor, a gente passa por aqui, tá bom? Pode passar com a própria agulha, pode passar com a agulha de tapeceiro, o que ficar mais fácil para vocês, tá? Eu costumo fazer isso para deixar um pouquinho mais firme aqui, para deixar um pouquinho mais estruturado. Vocês estão vendo que tem um buraquinho ali no meio da florzinha? Tem esse buraquinho. Conforme vai passando o fio aqui por dentro, a gente consegue
prender ainda mais e fechar esse buraquinho. Aqui não tem problema de ficar aparecendo porque eu vou colocar uma pérola, tá? Caso vocês não vão colocar a pérola, o ideal é apertar bem para deixar bem fechadinho esse buraquinho, tá bom? Então, eu vou passando aqui por todos os pontinhos de trás aqui, ou pelo menos pela quantidade de pontos eu acho que vai ficar interessante, que vai fechar esse buraquinho, tá bom? Ó, tá vendo? Conforme vai passando, vai fechando o buraquinho. O que vocês podem fazer também, utilizar esses fios que ficaram aqui para passar a pérola, tá bom? Eu não utilizo esse fio. Esse fio aqui, eu só faço isso para arrematar aqui, para deixar a florzinha bem fechadinha. E quando eu vou colocar a pérola, eu costuro com outro fio, tá? Mas aí é escolha de cada um que tá fazendo a florzinha, tá? Vocês façam como vocês acharem melhor, como vocês acharem mais fácil, tá? Vou só finalizar aqui. Tá vendo? Ó, tinha um buraquinho ali e conforme eu fui passando o fiozinho aqui por dentro, ele se fechou. Esse é o avesso da florzinha e esse é o direito, tá? O direito ele fica mais assim, achatadinho o centro e a gente consegue ver os detalhes das pétalas. Tá vendo? Olha só. Tudo isso é a flor catavento. Esse fio que ficou aqui, eu já arremato, tá? Eu não vou utilizar ele, como eu disse pra vocês. Mas quem utiliza o próprio fio aqui para passar a pérola, não precisa cortar, tá? Utiliza o fio, passa a pérola e depois prende com um nozinho e vai ficar super certo, tá? Eu costumo costurar a pérola com um outro fio, beleza? Então, tudo isso aqui é a flor catavento. Essa aqui, igualzinha a essa daqui. A única diferença é que essa tá no fio liso e essa tá no fio multicolor, tá vendo? É super fácil, não tem segredo. É só a gente ir prestando atenção aí ponto a ponto. Se tiver alguma dúvida, volta um pouquinho a aula. Se tiver muito rápido, pode utilizar a engrenagemzinha que fica aqui em cima. Utiliza a engrenagem que tá aqui em cima e diminui a velocidade. Se tiver muito devagar, usa a mesma engrenagem para acelerar um pouquinho mais o vídeo, tá bom? Que vocês vão conseguir replicar a flor catavento. Essa aqui é a flor catavento que eu utilizo, tá bom? Mas vocês podem fazer aí do jeitinho que vocês quiserem, essa aqui é só uma sugestão, beleza? Então, vou finalizar a aula da flor por aqui e vou fazer mais uma para poder trazer para vocês a aula da emenda dos squares, tá bom? Então, vou fazer mais uma para trazer a videoaula detalhada de como eu faço a emenda dos squares para não ficar buraquinho aqui no meio, tá? Mas isso é assunto para outra aula. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender aí a minha explicação, mesmo com todo o vento, mesmo com todo o caos que está acontecendo aqui. Mas é isso. Que vocês tenham um dia mais que abençoado, mais que produtivo, cheio de muitas e muitas alegrias, cheio de muito crochê. E até o próximo vídeo, gente. Beijos. Tchau, tchau.